Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de cinemática, aonde a gente vai definir hoje a diferença entre distância percorrida, deslocamento e deslocamento escalar. São conceitos bem importantes, só que existem algumas diferençazinhas que você precisa saber para fazer uma boa prova de vestibular, para fazer uma boa prova do Enem, tá certo? Vem cá comigo, vamos começar. E eu quero começar falando com vocês sobre o espaço, que a gente vai usar a letra S ou a letra X para representar. Eu vou colocar para vocês ali então o eixo horizontal, que a gente vai chamar de eixo das posições. E eu vou marcar direto ali o ponto zero. Esse ponto zero vai aparecer para a gente sempre nos exercícios como sendo a origem das posições. Um móvel parte da origem, um corpo parte da origem. Quer dizer que ele parte da posição x igual a zero. Ou também pode aparecer que um corpo se desloca até a origem. Quer dizer que ele se desloca até a posição zero. Agora, à direita do zero, a gente vai dizer que as posições crescem. Então eu vou colocar para vocês lá 1, 2, 3. E à esquerda, a gente vai dizer que as posições elas decrescem. Então eu vou colocar para vocês menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Tudo bem? Então isso é só uma referência, a gente escolheu um ponto e definiu como a origem das posições. Agora eu vou colocar para você ali uma pessoa andando, por exemplo, e vou te dizer que essa pessoa vai andar lá para a direita. Ou seja, a gente foi percebendo que conforme a pessoa se deslocou, as posições foram crescendo. Ou seja, ela se deslocou a favor do eixo. E nessa situação a gente vai classificar o movimento como sendo um movimento progressivo. Então, o que é um movimento progressivo? É aquele movimento onde as posições crescem ao longo do tempo. Ou seja, eu estou me deslocando a favor do eixo. E um detalhe, aquela hora o bonequinho começou o movimento a partir dessa posição. O ponto onde o movimento começa vai ser chamado para a gente de posição inicial. Essa posição inicial, ou espaço inicial, vai ser chamado de S0 ou X0. Vai ser muito comum nos exercícios a expressão posição inicial, que é o nosso S0 ou X0, que de novo é o ponto de partida, é o ponto onde o movimento começa. Agora eu vou colocar de novo para vocês ali o mesmo eixo. Eu vou marcar para você o zero, que para a gente é a origem, ou origem dos espaços. Lembra que eu te falei, né? Se o carro vai passar pela origem, quer dizer que ele passa pela posição zero. Se ele parte da origem, quer dizer que ele parte da posição zero. E assim por diante. Aí eu vou marcar para você, à direita do zero, valores positivos para a posição, para o espaço, e à esquerda do zero, os valores negativos. Vou colocar uma pessoa andando ali, só que agora para o lado contrário. Vou te dizer que esse ponto, que é onde o movimento começa, é a nossa posição inicial, ou espaço inicial, tanto faz, que a gente vai chamar de S0 ou X0. E aí, observa que nesse caso, o movimento vai acontecer para o outro lado, o movimento aconteceu lá para a esquerda. Então o movimento começou nesse ponto, e aí as posições foram de 1 para 0, para menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Ou seja, as posições elas decresceram durante esse movimento. E quando as posições decrescem, a gente chama o movimento de movimento retrógrado. Então, quando que o movimento é chamado de movimento retrógrado? Quando o movimento acontece para o lado contrário ao do eixo, ou seja, quando as posições decrescem. E lembrando que uma informação muito comum nos exercícios vai ser de falar sobre a posição inicial, que é o nosso S0 ou X0, que é onde o movimento começa, onde ele inicia. E aqui na cinemática vai ser muito comum a gente analisar o movimento com o passar do tempo. Então, a gente também vai dizer que na posição inicial é onde inicia a contagem do tempo. E aí eu vou te dizer que
a minha posição inicial S0 ou x0 sempre vai estar associada a um tempo inicial que a gente vai chamar de t0. Mas a gente volta a falar sobre esse tempo inicial um pouquinho mais para frente. Pessoal, visto esse conceito de espaço, posição, de movimento progressivo, de movimento retrógrado, agora eu quero ver outras definições que são fundamentais para a gente, que é a diferença que existe entre distância percorrida, deslocamento e deslocamento escalar, tá certo? Então acompanha aqui comigo com bastante atenção, vamos lá. Dá uma olhada nessa figura que eu desenhei aí para vocês e imagina que eu estou falando para vocês sobre um bairro qualquer, onde eu tenho ali os quarteirões, as quadras. E vamos considerar uma situação onde cada um deles tem 100 metros de lado e assim por diante, tá? Então esse lado vale 100 metros, esse vale 100, 100, 100, 100 para cá, 100 para cá, 100 para cá, 100 para cá e assim por diante. Aí vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o coelho está ali e ele vai visitar a coelha. E para visitar a coelha, vamos supor que ele fez esse caminho que está aqui, ó. Se você quiser saber quanto eu realmente andei, eu andei 100 metros aqui, mais 100 aqui, mais 100, mais 100. Depois, mais 100, mais 100 e mais 100. Então, eu andei ao todo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 metros. Agora, imagina que ao invés de fazer esse caminho, que eu tivesse feito o seguinte. Eu vou lá visitar a coelha, aí eu estou no caminho do lugar onde ela está para encontrar a coelha, eu chego aqui e eu lembro, opa, mas eu tinha que comprar um presente para ela, então eu vou voltar, vou até a loja comprar o presente, aí eu comprei o presente e eu vou lá encontrar a coelha para dar o presente para ela. Agora, se eu quero saber o tanto que eu realmente andei, a minha distância percorrida, eu sei que eu andei 100 metros aqui, mais 100 aqui, mais 100 aqui. Aí eu resolvi comprar um presente. Então eu desci 100 metros para cá e andei mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100 e mais 100 por último. Nesse caso, a distância total que eu andei foi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 metros. Então antes foram 700 metros, agora foram 1100 metros. Primeiro 700 metros, depois 1100 metros. Foram as distâncias que eu percorri para encontrar a coelha. Ou seja, distância é tudo aquilo que eu realmente andei. Agora eu quero ver com vocês o conceito de deslocamento, tá certo? Vem aqui comigo. Bom, naquele primeiro caso, onde eu andei 700 metros, onde a distância que eu percorri foi de 700 metros. Deixa eu anotar para vocês aqui, distância percorrida, 700 metros. O deslocamento vai ser sempre um vetor que vai unir o meu ponto de partida com o meu ponto de chegada. Então, o vetor deslocamento está aqui, que eu vou representar para vocês como sendo o meu vetor ΔX. E se eu quiser calcular o valor, o módulo desse vetor deslocamento, eu vou ter que perceber que eu tenho aqui formado uma figura bem conhecida da gente, um triângulo retângulo, onde esse lado tem 100, 200, 300, 400 metros, e esse lado tem 100, 200, 300 metros. E aí a gente pode dizer que a hipotenusa do triângulo ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então a gente pode dizer que o ΔX ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Daí vai pintar para você, de repente, um questionamento. Coelho, por que nesse ΔX você não pôs o símbolo de vetor? A gente tem que lembrar lá das aulas de vetores, que quando eu estou fazendo o cálculo, ou seja, o módulo, a gente não põe aquele símbolo de vetor. Então, vamos tirar aquela setinha ali de cima. Continuando então, ΔX ao quadrado é igual a 300 ao quadrado, vai dar para a gente 90.000, mais 400 ao quadrado vai dar para a gente 160.000. E aí eu posso dizer para vocês que o ΔX ao quadrado é igual a 90 mais 160, 250.000. O ΔX é igual a raiz quadrada de 250.000, vai dar para a gente 500 metros. E esse é o valor do deslocamento. Então a distância percorrida foi
700 metros, e o deslocamento, que é o vetor que une o ponto de partida ao ponto de chegada, foi de 500 metros. Agora, olha que interessante. Nesse caso, que eu voltei para comprar um presente para a coelha, a gente viu que a distância percorrida era 1.100 metros. Mas se eu quero determinar o deslocamento, de novo, o deslocamento vai ser um vetor que une direto o ponto de partida e o ponto de chegada. Então tá pra gente aqui o nosso vetor deslocamento. E aí se eu quero achar o valor desse vetor deslocamento, eu de novo vou fazer o quê? Nesse caso, vou usar o nosso triângulo retângulo, onde eu sei que 100 mais 100 mais 100 mais 100 aqui vai me dar 400 metros, que 100 desse lado, mais 100 desse, mais 100 vai me dar 300 metros. Nesse vetorzinho aqui eu vou colocar aquele símbolo de vetor, porque eu ainda estou representando o meu vetor deslocamento. E vamos perceber que eu tenho aqui a hipotenusa do triângulo retângulo, aqui eu tenho um dos catetos e aqui eu tenho o outro cateto. Então, eu posso de novo fazer que a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E se a gente lembrar da resolução que a gente acabou de fazer, a conta é exatamente a mesma. Ou seja, aqui a gente também vai encontrar o ΔX, que é o módulo do deslocamento, igual a 500 metros. Percebe então que mesmo mudando a distância percorrida, o deslocamento foi o mesmo. Daí você de repente vai me perguntar, Coelho, em algum momento distância e deslocamento podem ter o mesmo valor? Podem sim. Imagina o seguinte, que ao invés de eu visitar a coelha, eu simplesmente estivesse vindo daqui até aqui. Ou seja, foi o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada. Como a gente sabe que aqui eu tenho 100 metros, aqui eu tenho 100 metros e aqui eu tenho 100 metros, a minha distância percorrida é de 300 metros. E o meu deslocamento, que é o vetor que une o ponto de partida e o ponto de chegada, que está representado aqui para vocês, como sendo o vetor ΔX, vai me dar direto 100 mais 100 mais 100, ou seja, o módulo do vetor deslocamento vai ser 300 metros. Agora, cuida com o seguinte, imagina que uma pessoa sai daqui, vem até esse ponto, aí lembra que esqueceu alguma coisa e volta até esse ponto. Como cada quarteirão tem 100 metros, a gente pode dizer o quê? Que a pessoa andou 100 mais 100 mais 100 para ir e ainda andou 100 para voltar. Então, nesse caso aqui embaixo, a distância percorrida foi 400 metros. Já o deslocamento não, porque o deslocamento é o vetor que une o ponto de partida ao ponto de chegada. Então, está aqui para a gente o nosso vetor ΔX, o nosso vetor deslocamento. E nesse caso, o módulo do vetor deslocamento é 100 com 100, 200 metros. Então, em que caso distância e deslocamento têm o mesmo valor? Quando o movimento é em linha reta e sem voltar, ou seja, num único sentido. Então, a gente vai dizer que a definição é a seguinte, que a distância d é uma grandeza escalar, porque eu não preciso me preocupar para onde que ela aponta, e que ela vai me dizer o quanto o corpo, o móvel, efetivamente percorreu entre dois instantes quaisquer. Já o deslocamento não. O deslocamento é uma grandeza vetorial, ou seja, ele é o vetor que une a posição inicial com a final, o ponto de partida, até onde a gente vai. E eu quero ver com vocês uma outra definição que a gente vai chamar de deslocamento escalar, que a gente vai usar o ΔS. Imagina o seguinte, eu tenho uma estrada lá com curvas e tudo mais, e vamos considerar que eu vou partir dessa posição aqui. Aí eu saio viajando dessa posição do quilômetro 10. Então eu vou dizer para vocês que a minha posição inicial S0 é igual à posição 10 quilômetros. Ou seja, eu parti do quilômetro 10. E aí eu viajei de carro, por exemplo, e cheguei até essa posição aqui. Então, na minha viagem, essa daqui é a posição final, é o que eu vou chamar para vocês de S. O S0 é o inicial, o S é o final. A posição final é a posição 30 quilômetros, ou quilômetro 30, como aparece na placa. O meu deslocamento escalar
é simplesmente a posição final menos a inicial. Qualquer delta na física é sempre final menos inicial. Então, nesse exemplo que eu estou te dando, eu vou dizer o seguinte, que o meu ΔS foi a posição 30 menos a posição 10. O nosso ΔS foi igual a 20 quilômetros, tudo bem? Daí você deve estar pensando, poxa, Coelho, mas nesse caso, então, o deslocamento escalar foi o que eu realmente andei desse ponto até esse. Foi. Então dá o mesmo valor do que a distância percorrida nesse caso? Sim, nesse caso daria o mesmo valor do que a distância percorrida. Poxa, mas daí não é a mesma coisa? Não, não é. Eu vou fazer o seguinte, quer ver? Eu vou tirar essas informações aqui da tela para vocês e vamos considerar o seguinte, ó, que eu vou iniciar o movimento nesse ponto aqui, vou percorrendo a estrada, vou chegar até o quilômetro 30 e aí vou voltar até o quilômetro 20. Então, se a gente fosse falar em distância percorrida, a gente sabe que ele percorreu 10 quilômetros aqui, mais 10 aqui deu 20, mais 10 para voltar deu 30. Agora, o nosso deslocamento escalar, que é sempre a posição final menos a inicial, ficaria assim. A minha posição inicial, o S0, é na posição 10 quilômetros. Mas como eu fui até a posição 30 quilômetros, mas depois voltei até a posição 20, então quer dizer que a minha posição, o meu espaço final, é na posição 20 quilômetros. Então, o meu deslocamento escalar vai ser a posição final, que é 20, menos a posição inicial, que é 10. Ou seja, o meu deslocamento escalar vai ser igual a 10 quilômetros. Então, o deslocamento escalar só interessa para a gente o quê? O ponto inicial e o ponto final, mesmo em estradas curvas. Então, não é a mesma coisa do que o deslocamento. Quer ver? Eu vou apagar para vocês essas informações que estão aqui na tela, na pista, na verdade. E vou desenhar, o vetor deslocamento nesse caso seria esse vetor aqui, que é o vetor que vem em linha reta do ponto 10 km ao ponto 20. Então, nessa situação, eu teria tudo diferente. Distância percorrida, o vetor deslocamento e o deslocamento escalar, tudo bem? Eu quero te mostrar a importância de saber diferenciar esses conceitos num exercício. Uma partícula se move de A para B segundo a trajetória da figura abaixo. Sabendo-se que cada divisão da trajetória corresponde a 1 metro, o deslocamento resultante da partícula foi D. Então presta bem atenção, o deslocamento foi de A para B. E a questão pediu para a gente achar o deslocamento. Ele não pediu deslocamento escalar e não pediu distância percorrida. E sabendo que cada tracinho daqueles tem 1 metro, se você for contar quantos espaços a gente tem daqui do A, 1 por 1 até chegar no B, você vai encontrar 43 espaços. E vai olhar para a letra A, vai ver que tem uma opção 43 metros e vai marcar, não pode. Vamos deixar isso aí para o concorrente fazer. A gente vai resolver bem direitinho, vamos descobrir então o deslocamento da partícula de A para B. Para isso, eu vou tirar um pouquinho essas informações que estão aí na tela e vou reposicionar a figura para a gente conseguir fazer as contas bem direitinho. Então tá aqui o nosso ponto de partida, aqui o nosso ponto de chegada. E como eu quero achar o deslocamento, eu vou desenhar para vocês aqui o vetor deslocamento, ou seja, o nosso vetor ΔX. E se a gente observar com atenção, a gente percebe que a gente consegue formar aqui um triângulo retângulo. E como a gente sabe que cada espaço desse daqui equivale a 1 metro, eu posso afirmar que esse lado do triângulo tem 4 metros. Agora olha só, o tamanho desse pedaço aqui é exatamente igual a esse tamanho. E como cada pedacinho desse daqui tem 1 metro, eu posso dizer que essa parte do triângulo tem 3 metros, que é 1 mais 1 mais 1. E aí, como formou um triângulo retângulo, e a gente sabe que aqui está a hipotenusa, aqui está um dos catetos e aqui está o outro, a gente pode calcular o módulo do nosso vetor ΔX. Ô Coelho, mas você não tinha que ter representado em cima do ΔX uma setinha? Para o vetor sim, mas como a gente vai se preocupar nessa questão só em calcular o valor, o módulo dele, eu vou pegar e vou tirar a setinha ali de cima do ΔX. E aí, para calcular o ΔX, a gente vai escrever que a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Com isso, ΔX ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16.
Δx ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. E aí o Δx é igual a raiz de 25, 5 metros. Esse é o módulo do vetor deslocamento. Eu vou colocar ali embaixo para vocês as alternativas de novo. Então a nossa resposta é a letra D. E percebe, né? Se a gente não tivesse bem claro esse conceito, a gente ia contar a quantidade de tracinhos que existem do começo até o final e achar que a distância percorrida é 43 metros. Ia perder a questão numa bobeira, mas como a gente combinou, deixa esse engano, deixa esse erro para o teu concorrente, tá certo? Pessoal, e com isso a gente fecha então mais uma aula de cinemática, onde a gente matou os conceitos de distância, deslocamento e deslocamento escalar, tá certo? Tchau e até a próxima aula.